Sejam bem-vindos ao podcast Consensual, um espaço de debate e partilho sobre sexualidade e erotismo. O meu nome é Rui Simas, eu trabalho nesta área há mais de 10 anos como produtor, promotor e também como erotic coach, mas eu sou sobretudo um curioso e por isso decidi criar este podcast para poder entrevistar pessoas que se dedicam a explorar os horizontes da intimidade sexual e do prazer erótico através da arte, da ciência ou simplesmente através das suas experiências pessoais. E hoje, para começar, resolvi convidar uma artista que eu admiro particularmente. Mas vou deixar que ela se apresente. Olá! Olá, muito obrigada. O meu nome é Luísa Lamo e aceitei o teu convite para vir falar um bocadinho aqui da minha visão sobre o erotismo neste podcast. Eu faço burlesco e performance fetichistas, sobretudo fora de Portugal, estas últimas. E muito obrigada pelo convite. É um prazer. Então, mas explica lá um bocadinho melhor o que é que fazes, porque eu sei que tu fazes várias coisas dentro do burlesco e dentro do fetichismo. Consegues especificar um bocadinho melhor? Elas são, apesar de eu ser o mesmo personagem e dos meus espetáculos não serem totalmente separados uma coisa da outra, eu vou de performances mais clássicas do burlesco, como nós conhecemos, números mais clássicos, dança de leques, dança da boa. Faço os meus espetáculos onde misturo também cabaré e canto um bocadinho, e só por si essa área já está um bocadinho relacionada com as fantasias eróticas e aquilo que nós estamos a vender, como que se vendêssemos um sonho que deve ser inatingível naquele momento, mas que depois não deve ser em casa. Portanto, é uma fonte de inspiração. Depois, na parte mais fetichista, eu faço quer performances de burlesco com um tema mais fetichista, desde o outfit até à própria performance, aquilo que eu uso como próprios. Posso usar velas, posso introduzir sempre coisas mais BDSM ou mais fetichistas. E faço também espetáculos de cordas. Aí sim, o burlesco não está tão misturado, porque normalmente são espetáculos que eu gosto de construir toda a parte cénica um bocadinho à margem do burlesco, e nestes espetáculos de cordas e de suspensão eu faço autossuspensão em espetáculos a solo meus, e sou também rope bunny, ou seja, aquela pessoa que é atada por alguns riggers, muito poucos, não deixo que sejam muito poucos. Ok, riggers são as pessoas que... São as pessoas que atam, sim. Okay. Então, e o que é que tu consideras que compõe bem um espetáculo de burlesco? Ou seja, quais são os elementos que, a teu ver, compõem um bom espetáculo, no sentido em que tens de pensar na roupa que vais criar, porque crias roupa também, não é? A tua própria roupa. Sim. Portanto, tens de criar os adereços, tens de criar toda essa performance. O que é que tu achas que compõe bem um espetáculo de burlesco, no sentido de ser um espetáculo de burlesco e não ser só uma performance, ou seja, qual é que é a conotação ali mais kinky, pode-se dizer? Sim, a conotação mais erótica que o burlesco tem é aquela palavra inglesa que é o tease. Nós não temos muito bem uma tradução literária, mas é quase provocação, certo, com um sentido erótico. Ou seja, mantermos a pessoa sempre primeiro, fazer com que ela não perca a atenção. Só aí quer dizer que estamos a fazer um tease bom, porque temos-la connosco à espera que nós façamos qualquer coisa que não tem de ser necessariamente ficar nus ou semi-nus. Pode ser outra coisa qualquer, mas criar sempre aquele suspense que obriga a pessoa a estar connosco aqueles 5 minutos ou aqueles 15 minutos. Mas não é striptease. Qual é que tu consideras a principal diferença? Esse é um tema muito controverso. Okay. Eu acho que o burlesco é striptease. E quando as pessoas querem... Ou seja, o burlesco envolve striptease, o burlesco não é striptease, melhor dizendo. Okay. Ou seja, o striptease é uma disciplina. Normalmente no burlesco mais clássico vês striptease vintage, mas por exemplo no burlesco neo e atual, tu hoje em dia já vês, sei lá, uma pole dancer claramente stripper e com teor muito mais in your face a poder fazer um número de burlesco. Aquilo que é exigido para mim, para ser considerado burlesco e assim deixar de ser considerado striptease, é que o objetivo no espetáculo de burlesco não é só o fim da nudez, e no striptease mas sim todo o meio que nós chegamos para atingir esse fim, seja a nudez, seja até fazer o inverso, mas
tem tudo a ver com o tease, tem mesmo a ver, ou seja, a pessoa não tem que estar deslumbrada porque sabe que eu vou acabar despida, mas tem que estar deslumbrada por todo o meu processo, pela forma como eu tiro os sapatos, pela forma como eu lhe chamo a atenção para que vou tirar os sapatos, pela forma como eu tiro as meias. E esta para mim é a grande distinção. Mas o burlesco inclui striptease, sim, seja ele mais vintage ou mais recente ou não, mas pode incluir striptease. Eu acho que também uma diferença que existe no burlesco é a atitude da performer. Ou seja, eu já vi imensos shows de strip, já vi imensos shows de burlesco, e os shows de strip têm essa razão implícita de eu estou aqui para me despir, não é para vos agradar. Tipo, há um teasing para quem gosta de o fazer, há um teasing sim, mas não há um sentido de espetáculo, não há um sentido de maior performance do que só a parte de tirar a roupa de uma maneira sexy. Sim, ou seja, porque a finalidade, não é? No caso do striptease, a tónica é o corpo nu, no final, totalmente nu, e no caso do burlesco é todo o processo até chegar ao nu ou ao semi-nu. Exato, muitas vezes não chegam ao nu, é só... Sim. Então o foco, ou seja, uma vez que o foco deixa de ser a finalidade, não é? Se for um burlesco bem feito e o foco deixa de ser o estar nu, todo o processo é importante. Para mim essa é a maior diferença e a atitude, naturalmente, do performer vai ser diferente, não é? Porque a minha atitude, se me quiser despir para que olhem para mim e vejam o meu corpo, vai ser totalmente diferente se eu quiser contar a história da Marie Antoinette que se despe e que depois vai espalhar pó no corpo, ou seja, não é olhem para o meu corpo, mas admirem o meu corpo a fazer uma outra atividade, ou a dançar, ou a contorcer-me, ou o que seja. Sim, e constróis também um contexto, com a roupa também há um contexto diferente. Sim, há uma história. Exatamente. E tu sentiste alguma vez que esse teasing resultou no público? Ou seja, eu sei que também interages muito com o público. Sentiste alguma vez esse interesse maior por um determinado tipo de roupa, ou um determinado tipo de dança, ou um determinado tipo de contexto? Sempre, mas isso acho que é bom sinal. Sim, mas tiveste alguma surpresa nesse campo? Ou seja, alguma roupa que logo à partida tenha causado algum impacto especial? Ou, tenho algumas. Para mim, uma das principais formas de captar a atenção de alguém é os primeiros 2 segundos em que tu entras em palco. E tu podes ser um bailarino maravilhoso, que se tu entras num palco muito grande, lá ao fundo, com um trapinho e sem... Ou seja, não é... És tu a vestir a roupa e não é a roupa que te veste aqui, não vais chamar a atenção. E, portanto, no burlesco, desde o primeiro segundo, se eu entrar em palco e não vir imediatamente na cara das pessoas que eu lhes chamei a atenção com o meu figurino, ok, esta personagem é para o lixo. Portanto, sempre que eu entro em palco, eu olho para as pessoas e percebo, ok, primeira impressão, está feita. Vamos à segunda, vamos começar a despir, ou seja, é todo um processo. Mas desde o momento em que eu entro em palco numa personagem, a reação das pessoas, se ela estiver bem executada e se de facto lhe chamar a atenção, há de ser tipo, uau! Só de entrar, ainda sem fazer nada. Cá em Portugal o pessoal reserva-se um bocadinho, mas lá fora temos muito. Nós ainda nem pusemos o pé em palco e está tudo aos gritos. Chega a um ponto que tu já nem percebes, mas sou eu efetivamente muito boa, este pessoal está muito excitado. Está muito ansioso. Sim. Exato. E quando tu começaste a fazer os espetáculos de fetichismo antes ou depois do burlesco? Foi mais ou menos na mesma altura, porque quando eu comecei, ou seja, eu já tinha um interesse pessoal por toda a parte fetichista, já lia imenso literatura fetichista vintage, sobretudo coisas bem vintage, bem antigas, já tinha muito por sapatos e por uma série de objetos, por exemplo, as velas com cera já tinha muito antes de sequer trazer para palco. E é uma das coisas, se calhar, mais básicas, ou que mais pessoas começam por aí, é uma das experiências, se calhar, mais primárias do BDSM, ou de uma coisa mais fetichista. Não vamos tanto falar do BDSM. E eu já tinha isso antes, ou seja, pessoalmente já tinha esse interesse. Então, quando eu comecei a desenhar a minha personagem, a Louise Lamour, eu já queria que, mesmo no burlesco, ela tivesse uma componente fetichista em quase todas as suas performances. Portanto, eu acho que as coisas acabaram por acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. E logo a seguir eu comecei a ir fazer burlesco, por exemplo, a festas de temática fetichista. E aí percebi a necessidade, ok, quero mesmo e preciso mesmo de integrar coisas mais fetichistas para este público e não só aquele striptease vintage a que estamos habituados ou só uma dança de leques, embora eu também ache isso altamente fetichista. Porque se eu for com uns mega sapatos fazer uma performance do início ao fim, que são super difíceis de estar, mas que são
altamente sensuais para mim. Eu acho que se as pessoas que estiverem no público e consigam perceber ou que tenham esse fetiche ou que pelo menos tenham atenção a isso, vão logo sentir-se identificadas com aquilo e não têm necessariamente que usar sempre cera ou que usar sempre cordas. Às vezes há coisas no figurino que só por si já despertam nas pessoas algum tipo de atração, não é? Falando desta questão do fetiche. Mas e esse interesse veio da tua vida pessoal, esse interesse pelo fetichismo, ou foi pelo lado estético do vintage? Foi uma mistura dos dois. Quando eu comecei pessoalmente a ter alguns interesses a nível mais fetichista, eu comecei a ir ler muito a história daquilo. E comecei a perceber que esteticamente, e posso dar um exemplo, por exemplo, com látex. Eu uso full látex muitas vezes. Se eu sinto algum prazer com aquilo, zero. Percebo as pessoas que têm. O meu prazer com aquilo é efetivamente a estética. Porque toda a estética associada àquilo para mim é altamente sedutora e é isso que me cativa. Mas não tenho prazer no cheiro que fica depois do látex. Não tenho um especial prazer em usar látex quando estou mais do que 20 graus, seja onde for. Ou menos do que 20 graus, seja onde for, porque é péssimo. Não gosto de transpiração, portanto nem acho grande piada a isso. Mas sou altamente atraída pela estética e, portanto, sim, acho que depende muito das pessoas que temos à frente. Mas eu comecei com uma coisa pessoal, mas sempre o látex não foi uma coisa pessoal. Não foi, deixa-me experimentar, que sexy que eu estou e tão quentinha aqui em casa a transpirar. Não, foi mesmo, adoro a estética daquilo, eu quero começar a usar aquilo. E depois percebi toda a parte erótica envolvente, claro. E chegaste ou melhor, alguma área no fetichismo que te desperte mais interesse a nível pessoal e que consigas transpor esse interesse e esse prazer que tens em, por exemplo, usar velas ou usar outras coisas ou cordas na tua vida mais pessoal e consegues fazer esse paralelo depois integrar esse prazer nas tuas performances ou consegues mesmo separar as duas coisas? Depende, lá está. Há coisas que eu faço numa componente meramente artística, como por exemplo usar látex, que é uma coisa que pessoalmente não me dá muito prazer. E não te posso dizer que tenho prazer a derreter com luzes de palco e 40 graus em cima de mim quando estou a usar, mas por exemplo, se eu integrar uma performance com cera, numa performance, aliás, se eu integrar uma parte com cera, são raras as vezes que eu não tenho efetivamente prazer em fazê-lo em palco. Ou seja, não é uma coisa encenada, é uma coisa que realmente eu estou a gostar. E depois entra também outra componente um bocadinho exibicionista, que eu não tenho, por exemplo, na vida pessoal, mas que a Luís Lamour tem muito. E efetivamente eu sinto-me, não vou dizer excitada, porque não é, mas sinto-me bem de estar a mostrar e de estar a partilhar aquele meu prazer com outras pessoas. E isso também me faz sentir bem. Mas com látex não, com a cera sim, sei lá, com as cordas sim. Porque as cordas também já têm outra componente. É uma coisa em que tu já não estás a fazer performance, já é toda a construção daquela cena é uma performance, portanto não depende só de ti, há uma pessoa que está a amarrar ou que tu também amarras, certo? Sim, mas nós ensaiamos. Portanto, desenganem-se que é tudo muito random, vamos para ali, vamos pôr esta música e fazemos qualquer coisa. Não. Nós temos muitos ensaios e aquilo é uma coreografia que é construída para os espetáculos. Okay. Então tu já tens a noção de qual é que é a coreografia. Ou seja, eu sei exatamente o que é que vai acontecer, até porque eu não posso pôr a minha vida em risco em frente ao público, não é? Nós temos de ter o máximo de fatores possíveis controlados e ainda assim não estamos a controlar tudo porque os acidentes acontecem muitos, não é? Mas há um ensaio, ou seja, aquela performance é pensada, a história, como qualquer outra performance, é pensada, as roupas são pensadas, a música, mas depois devo confessar que aquilo, primeiros 10 minutos eu estou awake, depois perco-me e depois acordo quando ouço as palmas no final. Portanto, tenho que admitir que apesar de estar tudo bem pensado e estar tudo bem ensaiado, como pessoalmente isso me atrai, não estou a representar ali enquanto Luís Lamour, portanto representamos o início para dar a contextualização, mas depois eu deixo. Pois é, nesse sentido que eu estava a falar, porque quando já estás pendurada e quando tens de estar naquela situação. Se gostas efetivamente, não consegues estar. E aquilo provoca qualquer coisa no teu corpo. Exatamente. O teu corpo está a sentir aquela força, não é? Sim. E tu tens feito espetáculos em Portugal, tens feito no estrangeiro, tu notas ou descobriste alguma
inspiração quando viajaste de, ok, posso transpor um bocadinho mais os meus espetáculos para outros níveis ou outros universos que já têm algum público que os aceita ou criaste tudo a partir da tua imaginação e das tuas... Não, o viajar foi sem dúvida, acho que foi o fator mais importante para aquilo que eu faço hoje, o que estou a tentar começar a trazer para Portugal. Foi sem dúvida. Ou seja, mesmo que eu tinha aqueles sonhos de vou fazer burlesco e gostava muito de ser conhecida, eu gostava muito de ser um nome importante no burlesco em Portugal, sim, eu gostava e tinha esse sonho, mas a primeira vez que eu fui participar a um festival internacional lá fora, Isso há quanto tempo é que começaste? 5 anos, sensivelmente. Okay. Sendo que já... Ou seja, eu sempre estive habituada a estar em palco, ou por dançar, ou por cantar, mas burlesco mesmo foi há 5 anos, mais ou menos. E passado um ano de eu estar a fazer performances cá em Lisboa, ainda naquela coisa do hobby, vamos lá ver o que é que isto dá. Eu gostava muito, mas se calhar não é possível fazer vida disto. Passado um ano eu fui ao tal primeiro festival internacional e foi a primeira vez que eu tive contacto direto, porque é óbvio que eu tinha visto vídeos, é óbvio que tinha estudado o tema antes de me meter a fazer aquilo, mas contacto direto, de estar uma noite inteira a ver outros artistas, a ver um espetáculo de variedades, foi quando eu viajei a primeira vez. E foi exatamente aí que eu percebi, ok, se eu quiser ter um papel mesmo importante e se eu quiser levar isto para Portugal, eu vou ter que bater muita sola e ver muitos cabarés e muitos espetáculos. Então, a partir daí, sempre que eu viajava para espetáculos, para algumas cidades eu ia antes fazer umas férias, férias, visita de estudo, e tentava ir ao maior número de espetáculos que eu conseguisse nessa cidade. Depois voltava, pensava como é que era aquele público, construía alguma coisa e no ano seguinte ia tentar fazer a minha própria turnê nessa cidade. E comecei a fazer isso. Noutras não, noutras já ia fazer uns espetáculos pequeninos e ia sempre ver o máximo de espetáculos que eu conseguisse durante o tempo que eu estivesse em determinado país ou determinada cidade. E foi isso de facto que me fez trazer tudo. E houve algum espetáculo que tenha marcado especialmente? Alguma coisa que tenha mexido contigo? Que tenha feito pensar, ok... Enquanto artista, houve alguns, mas sinceramente eu só consigo pensar de forma isenta e às vezes digerir tudo quando eu estou do lado do público. Ou seja, foram aqueles espetáculos... Sim, estou a perguntar em termos enquanto público, enquanto observador. Vi alguns espetáculos muito bons em Londres, vi também em Nova Iorque recentemente e... Podes especificar o que Posso. Olha, em Londres, se calhar um dos espetáculos de referência, o que eu mais gostei de ver foi o espetáculo do Café de Paris, que tem um dos meus apresentadores favoritos de sempre, de cabaré, de sempre, nem estou a dizer na atualidade, daqueles que eu conheço, que é o Ruben Kay, que é um australiano e está em Londres e tem algumas residências lá. É o mestre de cerimónias. É o mestre de cerimónias, que também tem os seus acts de cabaré, portanto é que ele canta sobretudo. Okay. E foi o Café de Paris, foi o que é que eu vi na altura que me marcou assim muito também. Foi o Savoy, que é um hotel também em Londres, e eles no Salão de Chá têm um espetáculo também pequenino, mas um excelente nível de performers, e o público também de uma faixa assim já média alta, mas muito mais velhos. O pessoal gosta de beber o seu chá e adorei pelo tipo de público, porque não estava à espera, porque se a mim me dissessem cá em Portugal que vais ter as amigas da tua avó, aí eu não queria acreditar, não é? Mas as amigas da tua avó super bem arranjadas, como se fossem ainda efetivamente aos cabarés da altura delas. Portanto, isto em Londres vê-se muito, e acho que essa experiência no Savoy foi muito gira. E no Hippodrome Casino, também em Londres, um espetáculo da Polly Ray, com artistas também excelentes. Acho que esses 3 em Londres, que foi assim a minha viagem, que eu durante 15 dias vi 14 espetáculos, e acho que essa foi a viagem em que eu apanhei mais informação, e estes 3 foram sem dúvida aqueles que eu retirei. Depois em Nova Iorque, desculpa, vi recentemente um espetáculo que não é... vi o Bargeland Follies, que é um cabaré da Susan Barge, com performers bons e performers maus, performers que foram capazes de me entreter muito bem, outros menos, mas isso em todos. E depois um espetáculo que não tem muito a ver com o que eu faço atualmente, mas que um dia eu gostaria
trazer para Portugal, ou pelo menos beber um bocadinho daquela inspiração, que é o Metric Hotel, que é um hotel de, agora eu não quero mentir, mas 5, 6 andares. Basicamente, tu chegas lá, eles tiram-te tudo, separam-te imediatamente das pessoas com quem estás e tu, durante 2 horas... Tiram tudo, roupa e tudo? Telemóveis. Desculpa. Era bom, era bom. Bom, se calhar se alguém pedir para andar lá, eles até permitem. Não sei, eu não perguntei porque estava muito frio, confesso que até tirarem o casaco me fez alguma impressão. E é basicamente uma peça de Shakespeare interpretada contemporaneamente e está a acontecer por todo o hotel e tu não tens luz, não sabes muito bem onde é que andas e de vez em quando percebes que estás no meio de uma peça. E anda toda a gente de máscara, portanto... É tipo um espetáculo imersivo. É um espetáculo imersivo, mas como... Aquilo tem um bar à entrada que seria o meu bar de sonho, se eu pudesse desenhar uma casa de espetáculos minha cá em Lisboa. E eles têm também um concerto de jazz e têm umas personagens de cabaré assim muito peculiares que depois às tantas tu vais-las encontrando mais tarde ao longo da peça, mas não percebes a ligação e no fim acabas no bar novamente a fumar e a beber, não é? Aquela vida boémia de cabarés e pensas, ok, o que é que me aconteceu aqui nas últimas 2 horas? Porque... foi muito estranho. E o que é que tu procuras quando vais ver espetáculos de burlesco? Ou o que é que tu achas que as pessoas procuram quando vão ver um espetáculo de burlesco? Aquilo que eu procuro, acho que pode ser um bocadinho diferente. Pois, por isso eu perguntei. Aquilo que eu procuro é estar entretida. Não é? Enquanto artista é muito mais difícil porque ficamos sempre formatados para ups, ela tropeçou. Ups, não vai acabar a música a tempo. Ups, aquela luz falhou. Ou seja, acabas por te distrair com pormenores que não deveriam ser relevantes, não é? Quando estás lá para aproveitar. Mas eu tento sempre aproveitar ao máximo, atenção. Sou um bocadinho crítica, mas tento sempre. E depois a outra pergunta era o que é que as pessoas procuram? Ou seja, o que eu procuro é ficar entretida. Ou seja, mesmo que eu veja, ups, a luz não ligou, mas aquele performer durante aqueles 5 minutos me fez rir, ou me fez estar envolvida na performance dele, ok, para mim chega. Não me interessa se... Nós temos que entreter, sabes? Eu sou um bocadinho anti as teorias da arte contemporânea, do pseudo-intelectualismo, do ter que ter uma folha de sala, eu com esta mão quero representar as 10 gotas, não sei de que está. Não, a mão é uma mão. E se um performer consegue fazer isso com a simplicidade de um artista de cabaré em palco e manter-me entretida, sem ter que pensar, porque eu não quero pensar, se eu quiser pensar, vou ver notícias, ou vou escrever uma dissertação e tiro um doutoramento, eu naqueles 5 minutos quero ser entretida. Portanto, se me conseguirem fazer isso, para mim é perfeito. O que as outras pessoas procuram? Eu já não sei bem, mas acredito que grande parte seja como eu, seja, quero ir passar um bom momento, quero beber uns copos e quero sentir emoções, quero me rir, quero, por exemplo, ver um act político e também ficar revoltado com aquilo, quero ser chocada, quero uma série de coisas e voltar para casa com dúvidas. Não sei o que é que o público todo espera dos espetáculos, mas se eu conseguir deixá-los aí para casa, pelo menos, o que é que foi isto e a pôr em questão alguns dos seus tabus, para mim já é ótimo. Mas não sentes que as pessoas estão sempre à procura de uma carga erótica nos espetáculos burlescos? Ou seja, não sentes que há também uma vontade de se sentirem estimuladas ou ter alguma fantasia, rever alguma fantasia? Ou que tem essa conotação, ou achas que não? Eu acho que não. Uma coisa de até acho, porque quando tu... Sobretudo cá em Portugal. Eu acho que no fundo as pessoas procuram uma coisa um bocadinho mais risky, ok? Mas bem lá no fundo... Mas porque é que eu acho que não? Porque muitas das vezes quando fazes um act um bocadinho mais explicitamente sensual, explicitamente erótico, as pessoas ficam muito assustadas e dizem, isto afinal é um bocadinho mais do que eu estava à espera. Então, eu acho que o público do burlesco não vai com o mesmo objetivo que, por exemplo, o público vai a uma casa de striptease. É um bocadinho diferente. Eu acho que as pessoas vão efetivamente para se sentir entretidas. E se virem uma gaja boa, ainda melhor, não é? A cereja na topo do bolo. Ou se virem um rapaz todo jeitoso a tirar a roupa. Sim, mas acho que a mais-valia até do burlesco é que há muitas pessoas muito diferentes, ou seja, não há um ideal de gaja boa, não é? Há vários corpos e várias maneiras de poderem ser apreciados e de se mostrarem, e acho que isso é uma mais-valia e acaba por também dar abrir um bocadinho mais o espectro de o que é que pode ser, às vezes, surpreendentemente excitante ou surpreendentemente estimulante de ver, ou porque o burlesco também tem uma parte divertida, não é? Há muita necessidade,
que está inerente ao burlesco, porque que é um show que lá está, tenta entreter, mas também tem nudez e depois brinca-se um bocadinho com o teasing, não é? Mostra, não mostra, mostra como, ou depois também tem como é que chamam dos mamilos? Os pasties, e quando exato. eles têm Exato, aquelas franjinhas que rodam, exato, são e os brinca-se com tassels. isso, portanto, e também há como é que se chama, o burlesco de homens? Sim, boylesque. Boylesque, exatamente. Sim. Portanto, há essa possibilidade de haver mais espectro do que só apenas ir à espera de ver uma pessoa bonita, não é? Sim, por isso é que eu acho que a motivação dita. Muitas vezes não é essa. Eu acho Exato. que é mesmo... Cá em Portugal é muito, nunca vi isto, vamos lá ver o que é que esta coisa é. Ou seja, eu acho que as pessoas cá até normalmente vão assim, vão a medo. Ai meu Deus, o que é que será? Mas acabam sempre a dizer, isto afinal é muito melhor do que eu pensava. Portanto, eu acho que a motivação, e sobretudo cá, não é muito essa do... quero ver uma coisa sensual, quero me inspirar. Acho que não é muito essa. Pode haver pessoas que sim, e acho que qualquer motivação é válida, e é bom que saiam do espetáculo com as suas motivações pelo menos preenchidas. Exato, e depois também é um ambiente descontraído, ou seja, os shows põem as pessoas num estado de alegria, de descontração, portanto não é aquele ambiente pesado de agora vais ver uma pessoa, vais ter que ver o espetáculo dela a ficar nu, e não é esse o intuito, portanto é mesmo o entreter, o show. Sim, o fazer piadas, até estar próximo do público e relaxar um bocadinho as pessoas, sim. Sim, é isso que eu sinto e acho que és uma das melhores a fazer isso e sempre perseguir o teu trabalho, e acho que é mesmo muito fascinante porque, lá está, tu crias imensos universos, tens imensas formas de te mostrar e de demonstrar a arte do bailar e do cantar e do street também, não é? Está inerente a isso. E pronto, então querias saber um bocadinho mais sobre a tua vida e obrigado por teres partilhado connosco essas experiências. Não sei se tens alguma história especial que gostasses de partilhar, assim, uma coisa mais... tenha tocado mais intimamente. Então, quando me perguntaste há pouco, eu estava assim, acho que não, mas eu tenho. Então, eu não sei precisar exatamente qual o espetáculo, até porque já aconteceu mais do que uma vez. Mas nos espetáculos de corda já tive mais do que uma vez orgasmos em público. E nada simulado. Portanto, já aconteceram. Acho que muita gente na sala quase esteve comigo, porque ficou tudo assim, oh meu Deus, será que isto está mesmo a acontecer? Eu não me lembro, ou seja, quando nós terminamos isto já aconteceu mais do que uma vez, mas uma delas eu lembro-me claramente. Houve o espetáculo todo, correu tudo super bem, terminamos o espetáculo, o Pedro tira as cordas, agradecemos e de repente eu acordo. E normalmente eu tenho assim, porque são níveis de adrenalina muito grandes, e normalmente no final dá-me para rir, mas mesmo tontinha, porque está o pessoal a bater palmas, o Pedro a tentar que eu saia do chão, porque normalmente agradecemos de joelhos, quando é uma coisa mais ritualista, e portanto usamos a inspiração japonesa e por isso agradecemos. E o público está mais perto de vocês? O público está muito perto de nós. E nós não musicamos muito o espetáculo porque nós gostamos que as pessoas ouçam. Quer os meus sons, as minhas respirações, os sons da corda. E eu lembro-me que terminamos, fizemos a vénia, e quando o Pedro me tenta puxar, eu estava com as pernas a tremer tanto que eu não conseguia. Então começou-se tudo a rir, eu comecei-me a rir, mas não sabia... Ou seja, eu estava-me a rir porque costumo ter uma descarga de adrenalina no final do espetáculo. É normal eu ficar-me a rir feito parva ali uns segundos. Mas o pessoal estava-se a rir porque achava que eu me estava a rir porque me tinha apercebido do meu orgasmo. Eu não dei conta o que é que aconteceu ali. Quando eu chego ao camarim, o Pedro comentou, isto hoje é que foi. Eu, o quê? E quando eu vi os vídeos, ou seja, eu percebi claramente que eu tinha viajado para algum sítio, não é? Mas não tinha noção que tinha sido tão evidente a forma. E foi uma coisa só... ele é que disse, tu parecias um vibrador humano ali pendurado. E foi uma coisa só da tua consciência, ou foi as cordas também provocaram alguma pressão em algum... A minha consciência não foi, com certeza, porque se ela existia naquele momento, ela tinha de viajar para qualquer sítio. É óbvio que eu estava alerta para qualquer sinal do meu corpo, alguma coisa que pudesse acontecer, mas deixei-me ir, e portanto foi alguma coisa que aconteceu naturalmente, e eu também não bloqueei porque estava em performance. Nem fingiria
aconteceu já várias performances, e se não acontecer, eu não finjo que tenho um orgasmo. Claro. Mas sim, essa foi uma das coisas mais engraçadas. E eu estava com receio, porque pensei, eu pensava isto, e se isto um dia me acontece, não é? Porque eu gosto tanto das cordas que podia acontecer, por mais profissional que eu seja. Claro. E eu pensava, e se isto um dia me acontece, como é que vai ser? Mas durante o momento, eu não me lembro sequer de ter tido alguma preocupação, de género, está tudo a olhar para mim, ou devo parar, não, portanto, eu tive e aconteceu, e foi assim. Muito bom, muito interessante. Olha, muito obrigado por esta conversa. E tens algum site, algum contacto que queiras deixar? Tenho no meu Instagram, o meu nome é Luís Lamour. Podem seguir também o Grande Cabaré Lisboa, que é a associação de qual faço parte e onde vamos pondo ou tentando regularmente os nossos espetáculos. Venham ver-me também ao vivo, sempre que puderem, em Lisboa regularmente às quintas-feiras. E temos um novo espetáculo de cordas na Mercearia do Campo às 10h30. E temos um novo espetáculo de cordas que vai ser à partida no dia 2 de novembro, mas ainda não está anunciado, portanto, em primeira mão fica já aqui. E talvez te apanhe a ter orgasmos. Talvez, agora é uma questão de ir a tentar, mas devo dizer-vos que é uma probabilidade, sei lá, de 2 em 10. Sim. Podia ser pior, 100%, a probabilidade 100%. É muito. Bom, muito obrigado por terem ouvido este podcast. Voltaremos daqui a uns tempos com novos episódios e não se esqueçam que só é sensual se for consensual.